Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. A aula de hoje terá um enfoque geopolítico e nós trataremos do Euromaidan, do episódio histórico conhecido como Euromaidan, também é conhecido como Revolução da Dignidade. Isso ocorreu na capital da Ucrânia, em Kiev, nos anos de 2014. Foram manifestações de rua contra o presidente daquela época, que era o Viktor Yanukovych. O Viktor Yanukovych, ele era pró-Rússia, né? Era aliado aí de Vladimir Putin, e ele foi deposto, né, nesse mesmo ano, logo após as convulsões de rua lá em Kiev, e em seu lugar assumiu o Viktor Poroshenko. O Viktor Poroshenko, por sua vez, né, ele é mais aliado aí aos interesses do Ocidente e da OTAN. Pessoal, para a gente entender, né, de fato, o que tem por trás, né, o que existe de verdade por trás desses acontecimentos, em termos geopolíticos, nós não podemos pensar, né, utilizando somente as emoções, ou fazer torcida, escolher um lado, né, ou seja, do espectro ideológico um pouco mais à esquerda, ou um pouco mais à direita. O mundo real não funciona assim, tá, pessoal? Uma coisa, né, uma das máximas aí da ciência política, da geopolítica e das relações internacionais é que as nações, os políticos, a política internacional é movida por interesses, interesses econômicos, políticos. Nesse ponto, né, o fator ideológico fica em segundo plano. Bom, de acordo com Fabiano Gontijo, em artigo publicado na revista de Antropologia da USP, intitulado Nação, Simbolismo e Revolução na Ucrânia, experiência etnográfica tensa na liminaridade. Bom, de acordo com esse artigo, aí, de acordo com o pensamento do professor Fabiano, durante mais de 90 dias, entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, as ruas das principais cidades da Ucrânia foram tomadas por manifestantes e se tornaram palco de um movimento mundialmente conhecido desde os seus primeiros dias, como Euromaidan, em seguida denominado de Revolução da Dignidade. Os manifestantes reivindicavam a aproximação política e simbólica com a Europa por oposição à tendência do governo do presidente Viktor Yanukovych de se voltar cada vez mais para o atendimento dos interesses econômicos e das necessidades de influência da Rússia de Vladimir Putin. O movimento, que se iniciou na Praça da Independência, a principal da capital ucraniana, apresentou algumas peculiaridades. Foi o primeiro movimento de contestação ocorrido na Europa no século XXI, que tenha desembocado na queda de um governo estabelecido, ou seja, um autêntico movimento revolucionário. Foi um movimento popular autogerenciado que conseguiu mobilizar grande parte da população citadina da parte ocidental do país, pelo menos por 3 meses, servindo de referência para os anseios de outros movimentos de contestação pela Europa. Isso gerou um forte sentimento de pertença e serviu para a revisão da identidade nacional e seus símbolos, agora baseada na solidariedade e na integração para além das diferenças. E, enfim, a base partidária do movimento foi representada, ou melhor, apropriada politicamente, sobretudo por grupos de centro-direita, direita, centro-esquerda e até da extrema-direita, todos mais ou menos anticomunistas unidos contra o poder russo. Esse movimento, né, que ocorreu na Ucrânia, o Euromaidan, teve sim uma forte conotação nacionalista e uma forte conotação identitária. Para a gente entender aí melhor o contexto, né, da guerra da Ucrânia, nós precisamos fazer algumas considerações históricas. Uma das primeiras constatações que eu lembro aqui é um grande ressentimento histórico ocorrido por conta do trágico episódio do Holodomor, que foi imposto por Stalin à população ucraniana
entre os anos de 1931 e 1932, levando à morte aí mais ou menos 10 milhões de ucranianos. Bom, eu tenho um vídeo gravado sobre isso, para quem interessar, para quem quiser aprofundar no assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, esse tipo de questão, né, essa grande comoção social, essa tragédia, esse homicídio, esse genocídio, não é esquecido facilmente, né, pelas populações. Então nós temos aí, ó, como pano de fundo, um forte ressentimento do povo ucraniano contra a Rússia. Bom, por outro lado, nós temos que considerar também outros fatores, que são fatores geopolíticos mais atuais. Bom, no caso do Ocidente e da OTAN, é óbvio, né, que existe um interesse em desmantelar a estrutura política da Rússia, fragmentando-a, né, em diversas regiões autônomas. Bom, e é por conta disso, né, que a OTAN tem enviado armas, né, para a Ucrânia e tudo mais, né? Então, né, no final das contas, né, essa guerra aí acaba se tornando uma guerra por procuração. Mais ou menos como foi do Vietnã, né? Já tinha de um lado aí a influência dos Estados Unidos, do outro lado a influência da União Soviética. Isso agora se repete com a Federação Russa, não é? Bom, pessoal, no episódio do Euromaidan, quando Viktor Yanukovych, né, foi deposto e ele era a favor da Rússia, e aí se criou um problema com a região da Crimeia. A região da Crimeia, ela pertenceu à Rússia em vários momentos. Eu tenho um outro vídeo que vai ser publicado brevemente, né, vocês podem acessar lá para entender isso mais profundamente. Então, a região da Crimeia é importantíssima, primeiramente por sua questão geográfica, ela fica aí no Mar de Azov, né? O Mar de Azov, que também tem ligação com o Mar Negro, é um canal de escoamento de produtos ucranianos, né? Produtos agrícolas ucranianos e também do gás russo que é vendido para o Ocidente. Quando aconteceu essa deposição do governo de Viktor Yanukovych, grupos pró-Rússia dentro da Crimeia, no parlamento, eles declararam aí a independência da Crimeia em relação à Ucrânia. Bom, e convém ponderar, né, que isso não foi reconhecido internacionalmente, nem ao menos pela ONU. Bom, com essa medida, a Rússia, o Vladimir Putin, garante aí, né, o acesso ao Mar de Azov. Isso foi um dos fatores, né, que levaram aí a tensão, que culminaram aí com a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro do ano passado, né, de 2022. Bom, uma outra questão também que nós devemos ponderar aí no âmbito da geopolítica é a região separatista do Donbás. A região separatista do Donbás fica na fronteira com a Federação Russa e nela estão duas grandes províncias, né, que é Donetsk e Luhansk, que é habitada por maioria étnica russa, né, que são chamados de russos étnicos. Quando houve a queda do presidente Viktor Yanukovych, a população, parte da população aqui de Luhansk e Donetsk, né, do Donbás, eles se posicionaram contra, e isso acabou degenerando numa guerra civil entre a Ucrânia e essa região separatista do Donbás. Bom, de 2014 até 2022, as coisas foram, o nível de tensão foi escalando, né, de uma forma crescente, e no início do ano de 2022, o Vladimir Putin, né, resolve invadir aí a Ucrânia exatamente aí pela região do Donbás, né, tentando garantir aí a posse da região do Donbás. Bom, pessoal, também é uma outra questão que nós temos para fazer essa análise aqui, são os interesses geopolíticos e estratégicos do Ocidente e também da Federação Russa. Pessoal, no final das contas, se trata aí de uma disputa imperialista, tanto da parte do Ocidente, aí, capitaneada pelos Estados Unidos, né, através da OTAN, como pela Rússia. Sem dúvida alguma, a Rússia tem pretensões imperialistas, inclusive ela tem um projeto chamado de Projeto Eurásia, que foi aí arquitetado
pelo conselheiro pessoal de Vladimir Putin, o filósofo Alexander Dugin. Bom, do outro lado nós temos aí os interesses do Ocidente, da OTAN, em desmembrar o território da Federação Russa, retirando, né, de cena um grande player econômico internacional. Bom, pessoal, o que resta, né, de tudo, quando a gente começa a analisar isso, é que, no final das contas, só quem sai prejudicado com tudo isso é a população da Ucrânia, não é? Pessoal, só fazendo um pequeno parênteses aqui, não é? Para a gente ter ideia de como as coisas funcionam no mundo real, um pouco antes da eclosão da Revolução de Rua lá de Kiev, né, o Euromaidan, ou também chamado de Revolução da Dignidade, a Kiev, né, foi visitada pela subsecretária de Assuntos Estratégicos dos Estados Unidos, a Victoria Nuland. Bom, e de acordo com informações bastante confiáveis, né, ela teria aí financiado grupos de oposição ao presidente Viktor Yanukovych, não é? Isso teria fomentado aí essas manifestações de rua, né? E isso acabou provocando aí a deposição do presidente Viktor Yanukovych e que teve como consequência no final aqui em 2022 o início da guerra da Ucrânia. Bom, pessoal, curiosamente a Victoria Nuland esteve aqui no Brasil no ano passado, antes das eleições. Será que há uma coincidência nisso tudo? Eu gostaria de perguntar para você, o que você acha disso? Deixe seu comentário aqui, né, que eu terei enorme prazer em responder, tá, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nessa plataforma. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até breve!